Estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. No templo encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas, e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isto daqui, não façais da casa do meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: destruí este templo, e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu levantarás em 3 dias. Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos nos assentando, com a mão no nosso coração. Vamos cantar assim: fala, que teu servo escuta. Fala-me, Senhor, que teu servo escuta. Mais uma vez, canta. Fala, que teu servo escuta. Fala-me, Senhor, que teu servo escuta. É isso que nós cantamos. Põe a mão nos seus ouvidos. Cantemos de novo. Que teu servo escuta. Fala-me, Senhor, Que teu servo escuta. porque é o Senhor que nos fala, e o importante está aí. Não é simplesmente a palavra do Evangelho. Claro, a palavra do Evangelho é o Senhor falando, mas agora Ele está falando. É por isso que nós colocamos as mãos nos nossos ouvidos, e mais ainda, abrimos o nosso coração para que realmente o Senhor fale, e Ele vai falar, é claro, e nós ouçamos com os ouvidos e ouçamos com o coração. Coloca a mão no seu coração e cantemos. Fala, que teu servo escuta. Fala-me, Senhor, que teu servo escuta. Repete, fala, Senhor. Repete comigo.
O Senhor esteja nos meus ouvidos. O Senhor esteja nos meus ouvidos. O Senhor esteja nos meus ouvidos E no meu coração. e no meu coração, Para que eu bem escute a palavra do Santo Evangelho. para que eu bem escute a palavra do seu Evangelho. Você ouviu o anúncio do Evangelho de hoje? E ele foi escolhido pela liturgia justamente por ser a festa da Basílica de São João, a Basílica Mestra, a Basílica Universal da Igreja Católica. E interessante, nessa narração de Jesus que purifica o templo, uma passagenzinha, que eu não sei se você tomou consciência dela, que diz que Jesus fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo. Fez então um chicote de cordas. Gente, fazer um chicote de cordas é uma coisa trabalhosa. É trançar aquelas cordinhas, para com aquelas cordinhas trançadas fazer o chicote. Isso demora tempo, paciência. E por que o Evangelho diz que Jesus fez um chicote de cordas? Não precisava dizer, mas está dito, porque Jesus não foi no ímpeto. Ele viu a situação deplorável do templo, a casa do seu pai. Ele ficou desolado com aquela situação. Mas ele não foi no ímpeto, pelo contrário, ele parou. Ele sabia o que ele ia fazer. Mas então, com as mãos, ele vai entretecendo com as cordinhas um chicote. Daí sim, ele entra em ação e vai expulsando aqueles vendilhões, todos aqueles que estavam, desculpe a expressão, emporcalhando o templo, não só de sujeira, mas também com dinheiro, com negociatas, com verdadeiras corrupções. Havia no templo uma verdadeira quadrilha, e a palavra é quadrilha, na qual entravam doutores da lei, entravam fariseus, junto com negociantes, com aquelas concordatas deles, para explorar o povo e tirar o máximo de lucro. Era uma pouca vergonha. E Jesus limpa o templo, dizendo: esta é a casa do meu Pai, e vós fizestes dela um covil de ladrões, de espertalhões, em termos de hoje, de corruptos. Repete comigo: Jesus purificou o templo. Ele purificou aquele templo. Ele quer purificar os templos de hoje. Quais são os templos? A segunda leitura, a leitura do meio, nos esclarece. São Paulo dizendo aos coríntios, e portanto a nós também: acaso não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus mora em vós? Eu vou repetir porque é muito importante. Acaso não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus mora em vós? Eu falo agora pessoalmente: meu filho, minha filha, você não sabe que é o santuário de Deus? Sim, que você é o santuário de Deus. Você não sabe que o Espírito de Deus mora em você? Nós estamos acostumados à expressão templo. Vós sois o templo
de Deus. Está correto? Está. Mas por que essa tradução litúrgica colocou santuário? Porque dentro do templo havia o chamado Santo dos Santos, que era o santuário, que era o lugar da habitação de Deus. E aí está o importante: você é o santuário, você é o Santo dos Santos. E eu diria que assim seja, que você realmente seja o Santo dos Santos, porque Deus habita em você. Diga comigo: Deus habita em mim. Ele está nesse templo que sou eu. Eu sou o santuário do Senhor e preciso levar isso a sério. O santuário do Senhor é santo e precisa ser santo, cada vez mais santo. E este santuário sou eu. E continua a palavra de Deus dizendo: se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Veja a importância que Deus dá a cada um de nós. Ele leva tanto em conta cada um de nós, que Ele diz: se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. E por quê? Porque o santuário de Deus é santo e vós sois esse santuário. Diga comigo: eu sou esse santuário. Esse santuário que é santo. Faz-me santo, Senhor, cada dia mais santo. Eu preciso progredir na santidade. Eu quero progredir na santidade. Dá-me a graça. Como eu lhe disse, coincidiu, por ser hoje dia 9 de novembro, no domingo, que é a festa da Basílica de São João. Por isso que o Evangelho é este. Mas, se fosse o domingo normal, o Evangelho seria outro. E eu vou ler também o outro Evangelho, porque ele vem ajudar a gente a compreender melhor o que estamos celebrando. É justamente a parábola das 10 virgens. Eu leio e você acompanha. Então, disse Jesus: o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que saíram com suas lâmpadas ao encontro do esposo. Porque era costume naquela época que nos casamentos, moças amigas da noiva saíssem para encontrar o noivo que vinha. Naquele tempo era tudo a pé, eles não vinham de carro. Então, essas moças iam ao encontro do noivo, aguardando a sua chegada. Daí sim, elas vinham em cortejo com o noivo para começar a festa. É dessas moças que fala o Evangelho. Dez virgens saíram com suas lâmpadas ao encontro do esposo. 5 dentre elas eram tolas e 5 prudentes. Tomando suas lâmpadas, as tolas não levaram consigo óleo. As prudentes, porém, levaram de reserva vasos de óleo. Veja, levaram de reserva vasos de óleo, bastante, portanto, junto com as lâmpadas. Tardando o esposo, cochilaram todas e adormeceram. O fato de cochilar, dormir, não tem problema, porque todas elas cochilaram. Mas o que vem agora é que mostra o importante. No meio da noite, porém,
Ouviu-se um clamor: eis o esposo, ide-lhe ao encontro. E as virgens levantaram-se todas e prepararam suas lâmpadas. As tolas disseram às prudentes: dai-nos de novo, dai-nos de vosso óleo, porque nossas lâmpadas estão se apagando. As prudentes responderam: não temos o suficiente para vós e para nós. É preferível irdes aos vendedores a fim de comprar para vós. Ora, enquanto foram comprar, veio o esposo. Eu vou repetir essa frase. Ora, enquanto foram comprar, veio o esposo. As que estavam preparadas entraram com ele para a sala das bodas. E foi fechada a porta. Mais tarde, chegaram também as outras e diziam: Senhor, Senhor, abre-nos. Mas ele respondeu: em verdade vos digo, não vos conheço. Na verdade vos digo, não vos conheço. Daí Jesus terminou, depois da parábola, dizendo: vigiai, porque não sabeis nem o dia, nem a hora. Eu digo e você vai repetir: vigiai, pois, porque não sabeis nem o dia, nem a hora. Não sabeis nem o dia, nem a hora. Eu tinha me preparado para essa homilia quando liguei a televisão e o senhor começou a falar justamente a respeito disso tudo. Eu disse: o que eu faço agora? O padre Duarte Lara está fazendo toda a pregação que eu ia fazer. Mas eu disse: havia inspiração em mim, há inspiração nele, vou fazer assim mesmo. Claro, o senhor falou muito mais, mas aquilo que Deus me inspira a dizer, eu vou dizer, com muita simplicidade, mas vou dizer, porque é realmente isto. Meus irmãos, até mesmo dormir daquelas virgens não tinha problema. O problema é que elas não tinham azeite para as suas lâmpadas. A gente podia perguntar: mas por que aquelas que tinham levado azeite em reserva não cederam um pouquinho para as outras? Porque normalmente nós dizemos: não, cede um pouco, dá um pouco de azeite para a outra. Só que aqui na parábola, esse azeite não dá para improvisar. Não dá para passar uma para outra. Não. Ou eu estou vigiando, ou eu não estou vigiando. Diga comigo: ou eu estou vigiando, ou eu não estou vigiando. E vou ser pego de surpresa. E aí está o grave. Eu não posso ser pego de surpresa. O Senhor chega e eu estou despreparado. Não pode acontecer isso na minha vida. Você entendeu? Foi tão bom o padre Duarte Lara nos mostrar vários sinais. Até eu fiz questão de ver a programação e dizer: mas qual é o título da pregação dele? Está lá: Sinais dos Tempos. E ele mostrou vários sinais do tempo que estamos vivendo, destes tempos de agora. Ele mostrou fatos destes dias atrás. Meus irmãos, nós precisamos estar preparados, prontos.
Não podemos ser como aquelas virgens que são chamadas imprudentes. Diga comigo, eu não posso ser imprudente, porque o Senhor está às portas, Ele está chegando. Quando Ele vai chegar eu não sei, mas todos os sinais estão me mostrando que Ele está às portas. Logo, logo Ele chegará. Se por acaso Ele demorar, Ele é Ele. Mas Ele está dando sinais agora para que nós estejamos preparados, para que nós estejamos vigilantes. E é interessante que esta parábola das 10 virgens, que seria do domingo próprio de hoje, domingo comum, ela vem logo depois, é o capítulo 25 de São Mateus, portanto vem logo depois do capítulo 24, onde o capítulo todo, que é longo, Jesus fala a respeito do fim dos tempos. E fala com palavras claras. Uma das frases que ele diz é esta: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todas as tribos da terra baterão no peito e verão o Filho do Homem vir sobre as nuvens do céu, cercado de glória e majestade. Eu vou dizer e você vai repetir: todas as tribos da terra baterão no peito e verão o Filho do Homem vir sobre as nuvens do céu, cercado de glória e majestade. Lá nos meus tempos de início de renovação se cantava: então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Vamos cantar mais uma vez, vamos recordar. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Porque assim como o relâmpago que sai do oriente se mostra no ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Porque assim como o relâmpago que sai do oriente se mostra no ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Então se verá. É uma verdade, é uma realidade que vai acontecer. Mais dia, menos dia, isso estará acontecendo. E nós veremos, sim, veremos o Filho do Homem com poder e glória. O Filho do Homem É com glória que nós o veremos. sobre É com as poder. nuvens, com poder e glória. Porque assim, Como o relâmpago que sai do oriente se mostra no ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Porque assim, como o relâmpago que sai do oriente se mostra no ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. meus irmãos, será de glória, porque quando isso acontecer, quando Jesus estiver vindo nas nuvens do céu, os que estiverem mortos ressuscitarão. E veja que beleza,
Jesus vindo nas nuvens do céu com poder e glória, e os mortos ressuscitando em todos os lugares da face da terra. Os judeus também esperam isso. Tanto assim que eles pensam que o Messias virá ali na Porta Formosa da cidade de Jerusalém. Por essa razão, pertinho daquela porta há um cemitério. Um cemitério onde, para se adquirir uma sepultura, é caríssimo. Só pessoas de muitas posses podem comprar uma sepultura ali, porque é a crença deles. Os que estiverem mais perto verão mais de perto também o Messias, porque eles esperam Jesus na sua primeira vinda, o Messias na sua primeira vinda. Por isso fizeram aquele cemitério ali. Veja, também os judeus esperam, e eles ressuscitarão, mas não só eles, não só os que estiverem pertinho daquela Porta Formosa, não, todos os mortos ressuscitarão, irão ao encontro do Senhor nos ares. O Senhor estará vindo. Então tanto faz estar perto ou longe daquela porta, porque nós nos encontraremos, diz São Paulo na carta aos Tessalonicenses, primeira, nós iremos ao encontro do Senhor nos ares. E os que estiverem vivos, explica São Paulo, eles nem precisarão morrer, eles serão transformados, quer dizer, adquirirão um corpo ressuscitado, um corpo novo, igual ao corpo de Jesus, igual ao corpo de Maria, que hoje está com o seu corpo glorioso no céu. Será a maior glória. É isso que nos espera. Porque assim como o relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Porque assim como o relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Impressionante que nesse capítulo 4 da primeira carta aos Tessalonicenses, onde fala muito mais, eu só citei uma passagenzinha. O começo do capítulo nos diz: esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Eu digo e você repete: qual é a vontade de Deus? Esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Eu vou perguntar e você vai responder: qual é a vontade de Deus? Agora, na primeira pessoa, qual é a vontade de Deus para você? A minha santificação. Esta é a maneira, essa maneira correta, certa, acertada de se preparar para a vinda do Senhor. Esta é a vontade de Deus, a minha santificação. Como nós dizíamos no começo, cada dia mais santo. Diga comigo: eu sou o templo de Deus, o santuário do Senhor, e o santuário do Senhor é santo, e eu preciso ser cada vez mais santo. Senhor, eu quero, dá-me a graça de crescer a cada dia em santidade de vida, uma vida santa, Senhor, sempre santa, cada vez mais santa. Esta a receita. E um pouco mais na frente ainda, no capítulo 4, versículo 7, pois Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade.
Diga na primeira pessoa: Deus não me chamou para a impureza, mas para a santidade. Foi para a santidade que Deus me chamou, e não para a impureza. Padre Duarte Lara citou para nós, nessa manhã, uma porção de situações de impureza do mundo. Trouxe fatos concretos para nós. Mas só que me desculpe, Padre Lara, aqui no Brasil a coisa está na cara. Está assim, na frente do nariz da gente. A impureza está agraçando por todas as partes. Isso não é privilégio da Europa, não. Acho que o Brasil está ganhando em impureza. Meu Deus do céu. Nós temos que dizer um solene não à impureza, a toda impureza. A impureza que entra nas nossas casas pela televisão, pelas novelas. Não sei como é que você ainda assiste ao lixo das novelas de televisão. Não sei como é que você tem coragem. Você deixa que caminhões vasculhantes encostem na sua cidade encostem na sua casa todas as noites e joguem ali toneladas de impureza, de sujeira, de sexualidade, de homossexualismo, também de homossexualismo, é uma pouca vergonha, de promiscuidade, de adultérios. As novelas são um adultério só. E a torcida mesmo, quem vai ficar com quem? E as pessoas torcem. Desculpe, está que nem o filho pródigo, comendo lavagem todas as noites. Qual é o resultado? Só pode ser isso. E o pior é que os nossos filhos jovens, os nossos filhos adolescentes e os nossos filhos crianças também assistem a toda essa enxurrada de impureza, de lavagem, de sujeira. O Senhor quer dizer um não. Jesus quer entrar na sua casa e agora juntamos os dois evangelhos. Jesus quer entrar na sua casa e fazer uma limpeza na sua casa. Ele não quer que você continue permitindo que lixo e mais lixo, e lixo contaminado igualzinho, esses lixos que vêm dos hospitais, que tem até escrito ali, mostrando que aquele lixo é infecto. Jesus quer expulsar da sua casa. Jesus não quer mais que você permita que esse lixo infecto entre na sua casa. Você é de Deus, você pertence a Deus, a sua família é de Deus e a sua família pertence a Deus, e é preciso que assim seja. Pureza, 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 santidade, 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 santidade para a sua casa. Eu peço a Deus, eu peço a Jesus, que não seja necessário Ele entrar na sua casa e fazer como fez no templo de Jerusalém. Sentar-se ali no cantinho, fazer um chicote de cordas, para pensar bem no que vai fazer e como fazer. E depois fazer a limpeza na sua casa, expulsar da sua casa toda a impureza, toda a maldade, limpar a sua casa. Vai ser doloroso se Jesus precisar fazer isso. Faça, diga comigo: eu vou fazer, antes que seja tarde, antes que Jesus venha fazer.
Eu vou fazer a limpeza na minha casa. Eu quero a minha casa limpa, pura, santa, com nada de impureza. Pelo contrário, com tudo de santidade. Meu casamento santo, meus filhos santos, eu santo, santidade de vida, santidade da minha família, santidade da minha casa. Senhor, dá-me a graça da santidade, uma santidade cada vez mais crescente, cada dia mais santos. Amém. Nessa semana que terminou, nas leituras normais da missa, nós tivemos justamente na sexta-feira, está aí pertinho, hoje é 9, uma leitura na qual, escrevendo para os filipenses, São Paulo diz: nós, porém, somos cidadãos do céu, de lá aguardamos o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ele transformará o nosso corpo humilhado e o tornará semelhante ao seu corpo glorioso. Gente, está claro aí. A palavra de Deus dizendo para nós na sexta-feira, já tínhamos começado esse encontro, esse acampamento. Eu vou repetir: nós, porém, somos cidadãos do céu. Diga já comigo: eu sou cidadão do céu. De lá aguardamos o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Aguardamos, e aguardar quer dizer aguardar. A gente está aguardando, esperando. Aguardamos o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ele transformará aquilo que eu disse. Ele transformará o nosso corpo humilhado e o tornará semelhante ao seu corpo glorioso. Eu vou dizer e você vai repetir: Jesus transformará o meu corpo e o tornará semelhante a seu corpo glorioso. Bate assim no seu corpo: este meu corpo, agora humilhado, o Senhor tornará semelhante ao seu corpo glorioso. Veja que maravilhosa verdade é esta, que certeza a palavra de Deus nos dá. Eu falei para vocês, referindo-me à carta aos Tessalonicenses, e aqui também, na carta aos Filipenses, aparece a mesma coisa. Mas o mais bonito é o seguinte: o senhor já estava aqui, não sei se o senhor viu pela internet, Papa Francisco, todos os dias ele celebra, claro, sempre para um grupo, e faz a homilia, e a homilia dele sai escrita. E o Papa Francisco falou claramente a respeito disso, a respeito da vinda de Jesus. E não falou a respeito da vinda de Jesus lá daqui não sei quantos séculos, não. Falou a respeito da vinda de Jesus no agora, nos nossos tempos, quando não se sabe, mas tudo mostra que estamos justamente nesse contexto. E mais ainda, Papa Francisco falando disso, que o Senhor haverá de transformar o nosso corpo à semelhança do seu corpo glorioso. E teceu todo um raciocínio a respeito disso. Gente, é a palavra da Escritura, é da Bíblia.
E é a palavra do magistério, e do magistério atual, agora de sexta-feira. E o mais lindo, que algumas semanas atrás, umas 3 semanas atrás, ou 2, na catequese da quarta-feira, portanto, quando o Papa tem mais tempo, ele igualmente falou a respeito da vinda de Jesus. Você duvida que o Espírito Santo esteja inspirando o Papa Francisco para nos falar a esse respeito? Gente, é a Escritura, é o magistério, e é o magistério do momento, é o Papa atual, nesses dias, 2, 3 semanas atrás e 3 dias atrás, falando a respeito da vinda do Senhor e da transformação do nosso corpo mortal à semelhança do seu corpo glorioso. É por isso justamente estão acontecendo tantas coisas dolorosíssimas. Nós conhecemos muito bem o livro do Apocalipse. No capítulo 12, João diz: agora chegou a salvação, o poder e a realeza do nosso Deus, assim como a autoridade de seu Cristo, porque foi precipitado o acusador de nossos irmãos, que os acusava dia e noite diante do nosso Deus. Mas estes venceram-no por causa do sangue do Cordeiro e seu eloquente testemunho. Desprezaram a vida até aceitar a morte. E agora vem o importante do importante. O que eu li é importante, mas o importante do importante. Por isso, alegrai-vos, ó céus, e todos que aí habitais. Então, por um lado, alegrai-vos, ó céus, e todos que aí habitais. Mas, ó terra e mar, cuidado. Se a palavra de Deus está dizendo para os céus que se alegrem, porque a vinda de Jesus está próxima, a palavra para a terra é esta: mas, ó terra e mar, cuidado. Você não diz cuidado para alguém à toa. Por quê? Porque o demônio desceu para vós, cheio de grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Eu vou dizer e você vai repetir: o demônio desceu para vós, cheio de grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. O demônio sabe muito mais do que nós, sabe muito melhor do que nós das coisas. Ele sabe que Jesus está vindo, ele sabe que Jesus está próximo, ele sabe que a sua vinda está aí iminente. Por isso, diz a palavra, ele está vindo sobre nós cheio de grande ira. E interessante isso, não apenas com ira, a ira do demônio já é terrível, e aqui diz, veio sobre nós com grande ira, cheio de grande ira. 3 coisas: cheio de grande ira. E por que dessa ira? Sabendo que pouco tempo lhe resta. Realmente, graças a Deus, glória a Deus, louvado seja o Senhor. Pouco tempo lhe resta, mas só que nesse tempo que lhe resta, meu irmão, minha irmã, você não pode dar bobeira. Eu estou usando uma palavra da gíria, mas ela cabe muito bem aqui. Você não pode dar bobeira. Diga comigo: eu não posso dar bobeira, de maneira nenhuma. Eu não posso dar bobeira.
A minha família não pode dar bobeira. Meus filhos não podem dar bobeira. Ninguém pode dar bobeira. Porque pouco tempo resta. Por um lado o Senhor virá. Mas por outro lado, nesse tempo, antes da sua vinda, o demônio tem vindo sobre nós, cheio de grande ira. Você entendeu todo o porquê daquilo que disse o padre Duarte Lira? É por isso, porque pouco tempo lhe resta. Então, gente, nós temos que estar alertas. Os escoteiros têm justamente até mesmo o sinal, né? Sempre alerta. Você precisa estar sempre alerta. Nunca dar para trás. Por quê? Porque o prêmio vai ser maravilhoso. Apocalipse 21. Vi então um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra desapareceram e o mar já não existia. Eu vi descer do céu, de junto de Deus, a cidade santa, a nova Jerusalém, com uma esposa ornada para o esposo. Ao mesmo tempo, ouvi do trono uma grande voz que dizia: eis o tabernáculo de Deus com os homens, habitará com eles, e eles serão seu povo, e Deus mesmo estará com eles. Isso vai acontecer. Diga comigo: isso vai acontecer. Isso vai acontecer comigo. E eu quero que aconteça com a minha família. E quero que aconteça com todos os meus irmãos. Enxugará toda lágrima de seus olhos, e já não haverá morte, nem luto, nem grito, nem dor. Veja que beleza! Enxugará toda lágrima de seus olhos. Meu irmão, minha irmã, que beleza! É aquilo que vocês tanto esperavam. Enxugará toda lágrima de seus olhos, e já não haverá nem morte, nem luto, nem grito, nem dor, porque passou a primeira condução. Então, o que está sentado no trono disse: eis que eu renovo todas as coisas. Repete comigo: eis que eu renovo. Uma tradução melhor é essa: eis que faço novas todas as coisas. Sim, o Senhor vai renovar tudo, vai fazer novas todas as coisas, todas as velharias dessa vida, Ele vai fazer novas. Disse ainda: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Novamente me disse: está pronto. Eu sou o alfa e o ômega, o começo e o fim. A quem tem sede, eu darei gratuitamente de beber da fonte da água viva. O vencedor herdará tudo isso, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Os tíbios, os infiéis, os depravados, os homicidas, os impuros, os maléficos, os idólatras e todos os mentirosos terão como quinhão o tanque ardente de fogo e enxofre, a segunda morte. O Senhor diz coisas muito gloriosas, muito lindas, e Ele as põe em primeiro lugar, mas porque Ele é Pai, Ele precisa alertar e dizer também o verso. É como esse pano que eu tenho aqui. Tem o verso, mas tem também o avesso. E o Senhor precisa mostrar, e Ele mostra o verso. E o verso é lindo.
O avesso não é nada lindo, mas como pai, ele precisa mostrar. Eu leio mais uma vez o avesso. Os tíbios, os infiéis, os depravados, os homicidas, os impuros, os maléficos, os idólatras e todos os mentirosos terão como quinhão o tanque ardente de fogo, a segunda morte. Veja bem, o que eu li em último lugar? A segunda morte. Repete. A segunda morte. Repete para valer. A segunda, que ela não aconteça para ninguém. Nem para mim, nem para você. Nem para mim, nem para você. Aquele que atesta essas coisas diz: sim, eu venho depressa. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vós. Amém. 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 Vamos ficando em pé. Diante de tudo aquilo que o Padre foi partilhando conosco, eu fui me encontrando em vários aspectos, mas um dos motivos que o Padre foi falando, que eu me encontrei, foi justamente quando o Padre falava da televisão. Eu, há muitos anos atrás, ainda encaminhada, participando da igreja, eu era viciada em novela. E dava algumas desculpas, porque quando em criança eu não tinha televisão em casa, então por isso eu gostava muito de televisão. Ia deixando tudo que a televisão me colocava, eu ia recebendo. E eu me lembro que várias vezes eu escutava pregações falando sobre isso. E eu pedia muito a Deus essa graça. Porque às vezes a gente vai justificando para Deus os nossos erros. Vai justificando, colocando para Ele aquilo, porquê disso, porquê daquilo. E nesse aspecto daquilo que o mundo tem nos proposto, a gente diz assim: não, mas eu sou uma pessoa da igreja, eu sou uma pessoa de oração, nada disso vai me atingir, porque eu sou uma pessoa de consciência. E o inimigo de Deus vai plantando no nosso coração, na nossa mente, até mesmo palavras e situações que a gente se justifique diante de Deus. Eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que muitas vezes nós precisamos nos decidir. É uma decisão que eu tenho que tomar, que você tem que tomar. Mas lembremos sempre que nunca sozinhos, porque não podemos viver como se tudo dependesse apenas de nós. Graças a Deus nós temos o Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos motiva, é o Espírito Santo que nos dá a graça, é o Espírito Santo que vai transformando tudo aquilo que nos afasta de Deus, as nossas limitações, as nossas dificuldades. Então vamos pedir, vamos suplicar nesse momento a graça do Espírito Santo, para que eu e você sejamos livres de tudo aquilo que ainda nos aprisiona, de tudo aquilo que o inimigo de Deus tem colocado dentro de nós como verdade absoluta, como aquilo que faz parte da minha vida, da minha história. Então peçamos a graça do Espírito Santo, tomando essa decisão, nesse final mesmo de acampamento, diante de tudo aquilo que nós já ouvimos, sentimos, fomos curados, libertados, saiamos daqui com a decisão, eu e você, de sermos cheios, faz isso comigo assim, ó, cheios do Espírito Santo, cheios da graça de Deus. E não pedir somente agora, mas o dia inteiro. Vem, Espírito Santo, me ajuda. Eu quero ser livre de tudo aquilo que me prende. Eu quero esperar por Jesus. Eu quero ser, Espírito Santo, essa noiva que está sempre a postos, esperando
pela segunda vinda de Jesus. Me ajuda, Espírito Santo. Peça, meu irmão, peça, minha irmã, porque não vai ser pelas suas próprias forças. É uma decisão sua de buscar o Espírito Santo, de querer o Espírito Santo. Mas deixemos que a graça de Deus venha em nossos auxílios e supliquemos, cantemos a todo instante: vem Espírito Santo, vem Espírito Santo sobre a minha vida. Erga os seus braços e clamemos, supliquemos. Eu me decidi, quero estar bem cheio do Espírito Santo. O meu coração está ansioso pela graça de Deus. O meu coração está ansioso pela graça de Deus. Vou clamar sem cessar, pois eu quero receber. Vou clamar sem cessar, pois eu quero receber o poder transformador de Deus. Ele já nos prometeu, Ele já nos prometeu, quem pedir receberá. Por isso hoje eu não canso de clamar. Vem Espírito Santo visitar meu coração e levar para as águas profundas. És o Consolador, fonte dos 7 dons, a promessa do Pai para nós. Vem Espírito Santo, visita. Vem Espírito Santo visitar meu coração e levar para as águas profundas.